Certo dia, o seu bebê acordou diferente. Enjoadinho, não quis mamar, não quis fazer as sonecas, não quis brincar. Nem o banho acalmou, nem um passeio, nada. E a noite, então, foi pior ainda. Você teve certeza que o seu filho estava ficando doente, porque não era possível. Mas sabe de uma coisa? Muito provavelmente, o seu filho passou por um salto de desenvolvimento. O salto de desenvolvimento é um momento muito importante, porque após esse período conturbado, o bebê simplesmente desbloqueia uma nova função. Fica aqui comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar um pouco mais sobre os principais saltos e os principais marcos de desenvolvimento do seu bebê. E o mais importante, o que você deve fazer para ficar mais tranquila e conseguir passar por essa fase turbulenta com mais facilidade. Eu sou a doutora Andriele Flores, pediatra, e esse é o meu canal, onde eu vou compartilhar muito conteúdo de valor sobre pediatria. Saltos de desenvolvimento são períodos em que o bebê vai adquirindo novas habilidades, sejam elas físicas, psíquicas, motoras, emocionais. Isso ocorre com o aprimoramento de todos os sentidos, da visão, da fala, do tato, as questões motoras. Você com certeza vai acabar percebendo mudanças depois desse período mais conturbado, que é o salto de desenvolvimento. Tem uma família aqui no consultório que costumava brincar que depois de uma tempestade, o bebê simplesmente atualizava o software de tantas habilidades novas que ele aprendia literalmente do dia para a noite, ou melhor, da noite para o dia. O principal objetivo de conhecer os saltos de desenvolvimento não é para você ficar marcando no calendário ou baixar um aplicativo para te avisar quando seu bebê vai entrar em salto, mas é para você saber que muito possivelmente após esses períodos de estresse que vocês vão passar durante os primeiros anos de vida da criança, alguma habilidade nova vai surgir. E isso, sabendo que vai passar, vai te deixar muito mais tranquila e segura para ultrapassar esse período de maior provação mesmo, porque tem bebês que realmente exigem muito da família. O primeiro salto de desenvolvimento, ele ocorre mais ou menos por volta de 5 semanas de vida, mas isso é bem mais ou menos mesmo. Eu já vi crianças com 3 semanas estarem passando por esse período e bebês com quase 2 meses de vida ainda não terem passado. Então, não aflinja o teu coração, cuidando quando o salto de desenvolvimento vai começar e vai terminar. Nesse primeiro salto de desenvolvimento, o seu bebê passa por um aprimoramento na visão. Então, ele vai ter uma capacidade um pouco maior de enxergar pequenas distâncias. Você vai perceber que ele também consegue fixar o olhar por mais tempo. E isso é extremamente importante, porque a partir da fixação do olhar, o bebê vai ter uma capacidade de começar a treinar, fixar a coluna cervical. Faz parte do neurodesenvolvimento da criança. Além dessa questão visual, você também vai perceber o sorriso social do seu filho e que ele passa a responder muito mais ao toque. Então, para esse momento e aproveitar a capacidade neurológica do seu bebê, você pode utilizar livros e objetos ou folhas preto e branco para ajudar o seu bebê a desenvolver ainda mais a capacidade visual. E use e abuse do toque físico. Faça carinho, dê beijos, abraços no seu bebê. Literalmente afofe, porque isso, além de ser muito gostoso e encher o potinho do amor, é importante sim para o neurodesenvolvimento dele. Por volta dos 2 meses, nós vamos ter mais um salto de desenvolvimento, aonde o bebê passa por um aprimoramento da parte motora. Você vai perceber que ele já vai conseguir enxergar as mãos na linha média e também vai começar a perceber os pezinhos. Eles vão movimentar muito as mãos e os pés. E você também pode notar que a amamentação vai ser bem mais frequente do que antes. Mais uma vez, você pode estimular o seu filho colocando figuras na frente dele e também fazendo muito tummy time. O terceiro salto de desenvolvimento, que vai ser por volta dos 3 meses de vida, vai desencadear algumas novas habilidades, como por exemplo, o seu bebê acompanhar o objeto para um lado, para o outro e também prestar mais atenção nos sons diferentes. Você também vai notar que o seu bebê passa a perceber muito mais o ambiente ao redor e pode ter a habilidade de enxergar por distâncias um pouco maiores. Algo bem importante para o desenvolvimento nessa etapa é o uso de um chocalho. Com o próprio chocalho você coloca, faz barulho na frente, nos lados, e isso vai ajudar o seu bebê a se desenvolver com ainda mais facilidade. O salto de desenvolvimento que acontece por volta dos 4 meses costuma ser bem significativo, digamos assim, porque a partir dele os bebês passam a ter várias habilidades diferentes. Então, realmente, da noite para o dia, eles começam a interagir muito mais, a prestar muito mais atenção no ambiente, tem modificações do sono também.
Então, realmente, esse salto aqui no consultório eu percebo que é bastante significativo e quase todas as famílias notam sim uma mudança, especialmente no sono, depois desse quarto salto de desenvolvimento. Nessa fase, a criança aprende a virar de um lado para o outro, a rolar, aprende a brincar sozinha, juntar as mãos na linha média. O seu filho também pode aprender a buscar o pai, a mãe. E ele costuma ser um salto mais longo, podendo durar de 4 a 6 semanas. Mas mais uma vez eu quero dizer para ti, não se prenda nisso. Cada criança é uma criança e responde a esse salto de uma maneira diferente e toda especial e individualizada, como ela é, única. Você também vai notar que teu bebê vai começar a dar gritos, a chamar mais atenção com a voz. Aqui eu vou dar uma orientação muito significativa. A partir do terceiro, quarto mês de vida, o bebê passa a produzir melatonina de forma mais organizada. Então, é muito importante para as sonecas e para o sono noturno, o escuro, certo? Quando os olhos captam o escuro, ativa a secreção de melatonina. E a melatonina é fundamental para uma boa noite de sono. Então, pega essa dica. Após rolar, a criança vai ter a tendência de conseguir ficar sentada com apoio, sentada sem apoio, formar sílabas, a, babá, mamá, ma, pá, pá, pá. E tudo isso vai acontecendo naturalmente até 1 ano de vida. O seu bebê também vai experimentar o engatinhar. Não é um marco de desenvolvimento obrigatório, mas nós sabemos que sim, ele é importante para um desenvolvimento mais completo do seu filho. E sempre lembrando, caso o seu filho não atinja algum marco importante de desenvolvimento, você, além de conversar com o seu pediatra, deve buscar ajuda especializada. O que é considerado, então, marco de desenvolvimento? Vou falar um pouquinho, então, agora dos marcos de desenvolvimento motor. Com 3 meses, o seu bebê ele tem que ser capaz de estar deitado e erguer a cabeça, ter essa sustentação da coluna cervical. A partir do 4º e até o 5º mês, o ideal é que seu bebê já consiga rolar para ambos os lados. E com 6 meses, o seu bebê deve ser capaz de ficar sentado com apoio. Nós só vamos liberar a introdução alimentar se ele estiver sentando com o mínimo de apoio. Não precisa ser sentado sozinho, completamente sozinho, sem apoio, tá? Mas ele precisa conseguir ficar bem firminho, com o pescoço firme e o tronco também firme, para que a gente reduza os riscos de engasgo nessa introdução alimentar. Depois, o seu bebê precisa conseguir se erguer e ficar em pé com apoio até 1 ano de vida. E o ideal é que até 1 ano e 3 meses o seu bebê esteja dando os primeiros passos sem ajuda. Tão importante quanto você conhecer os saltos de desenvolvimento e os marcos de desenvolvimento infantil é você dar o suporte que o seu filho precisa para se desenvolver. Eu diria que a principal coisa, o número 1, que nada substitui, é a sua presença. Então, você realmente estar disponível para a tua criança, sem celular, sem televisão, conseguir focar aquele tempo totalmente nela, com muito amor, doando esse amor para ela, esse tempo, essa presença, faz total diferença. Não adianta você ficar ali sentado no chão, no tapetinho com o teu filho, cuidando do celular, ou preocupada que tem que fazer o almoço, ou então que tem que levar o cachorrinho no veterinário. Não! Tente liberar os seus pensamentos, focar e aproveitar o presente. E realmente, esse tempo com o teu filho é um presente, não só para ele quanto para ti. E passa muito rápido. Algo que você já pode começar nos primeiros dias de vida é o tummy time, ou tempo de barriguinha para baixo, aonde quando seu filho estiver acordado e sob supervisão contínua de um adulto, você vai colocá-lo de barriga para baixo. Assim, além de conseguir desenvolver toda a parte de controle cervical, é extremamente importante para o desenvolvimento motor do seu bebê, já que ele começa segurando a coluna, começa rolando, para depois sentar, depois gatinhar e depois ficar em pé. É um treino simples que não exige nada, você não precisa comprar nada, é só colocar o seu bebê de barriga para baixo. Nos primeiros dias de vida, você pode fazer isso colocando ele até em cima do seu peito. Então você deita e coloca ele por cima de você. Depois, você começa a colocar em superfície plana. Por alguns dias até pode ser utilizada a almofada de amamentação, mas o ideal é que seja colocado diretamente na superfície plana para que o seu bebê realmente consiga adquirir as habilidades motoras que ele precisa e que são tão importantes para o desenvolvimento. Outra coisa muito importante é conversar com o seu filho.
Você não faz ideia do quanto a fala é estimulada quando você começa a narrar o dia. Então você acorda, você dá bom dia pro seu filho, abre as cortinas, mostra a janela, que o sol tá vindo, que o dia começou. E narra cada coisinha que vocês vão fazendo durante o dia. Porque parece que o bebê não está prestando atenção. Mas, gente, essas crianças estão super desenvolvidas. E uma coisa acaba influenciando em outra e eles absorvem tudo. Então, fale palavras positivas, fale frases afirmativas para o seu bebê e não esqueça, narre tudo o que acontece. Outra forma de estimular é a leitura. Por mais que você ache que o seu bebê não está prestando atenção naquilo que você está lendo, pegue livros coloridos que chamem atenção, mostre para ele, contem a historinha, porque isso também ajuda em muito o desenvolvimento dele. Brinquedos como chocalho, brinquedinhos de montar, podem ser interessantes também no decorrer do desenvolvimento. E não se iludam, tá? Muito provavelmente vai chamar muito mais atenção uma garrafinha plástica com um pouquinho de feijão dentro e as panelas e talheres para bater do que o brinquedo mais caro da loja. Então, lembre-se disso também. Coisas simples podem auxiliar muito essa fase de desenvolvimento do seu filho. Os marcos de desenvolvimento também estão descritos na carteirinha de vacinas do seu filho. Você pode conferir mês a mês as habilidades que ele precisa estar fazendo. E caso você perceba que alguma coisa ele ainda não concluiu, converse com o teu pediatra. Os pais são os maiores observadores das crianças e com toda certeza o médico deve levar em consideração aquilo que a família está vendo. E a partir disso, investigar se realmente existe alguma alteração de neurodesenvolvimento. Ficou com dúvidas sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um beijo da doutora Andrea.